Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque olha quantos corações estão aqui conosco e todos aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, iluminar os nossos lares, coloquem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para nós começarmos, eu trouxe aqui um fragmento, uma parte aqui do livro que é Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Então, está na lição que é de autossuperação. Daniel Goleman, um dos mais renomados psicólogos da atualidade, esclarece que a pessoa que ele denomina de emocionalmente inteligente precisa desenvolver o autocontrole dos instintos e sentimento de piedade em relação ao próximo. Em outras palavras, a psicologia moderna ratifica os ensinamentos de Jesus, quando o Mestre nos diz para não revidarmos uma agressão e perdoarmos aos que nos ofendem. Ele está nos ensinando a controlar os nossos instintos, porque isso nos fará muito melhores do que o ato de vingança. Quando Jesus pede para nos sensibilizarmos com a dor do próximo, prestando o socorro que nos for possível, ele está nos ensinando a ter compaixão, porque isto nos fará muito melhores do que viver na indiferença do egoísmo. Precisamos nos convencer de que estamos vivendo esta experiência na Terra para buscarmos a perfeição de que o Evangelho nos fala. Jesus não veio passar a mão na nossa cabeça e dizer: meu amigo, fique como está, que tudo vai ficar bem. Não. Jesus é o mestre da transformação interior. Ele certamente está nos dizendo: meu amigo, mude para melhor, que você vai melhorar. É certo que esta perfeição não se alcança da noite para o dia. Muitas pessoas se atrapalham porque desejam obter a perfeição num golpe só. E aí adquirem a doença da perfeição, que é o perfeccionismo. É preciso termos compaixão de nós mesmos para entendermos que nossas imperfeições não serão superadas de uma hora para outra, mas sim à custa de um trabalho interior, perseverante e sem data para terminar. Não tenhamos pressa de atingir a perfeição, mas também não caminhemos tão devagar, que o sofrimento tenha que vir para nos fazer andar mais depressa. Então, assim, através dessa mensagem, vamos para a nossa prece inicial. Você pode fazer, Suzelei, por favor? Sim. Então, boa noite a todos. Após tantos ensinamentos, né, do Mestre Jesus, nessa leitura maravilhosa, vamos agora nos acalmando. Vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando nossos pensamentos. Vamos deixando todos os problemas de lado e vamos nos ligando ao nosso anjo guardião, mentores,
aos mentores da caravana, equipe do CEF. Vamos nos ligando a todos eles e todos juntos. Vamos em busca do anjo Ismael, anjo dourado, de tanta luz, de tanta bondade, que nos abriga em suas asas nesse momento e nos prepara para nos levar até nossa mãezinha, Maria, mãe de Jesus. Ela nos acolhe em seu manto de um azul intenso, de muita luz, de muito brilho. Ela que nos conhece desde sempre, que conhece todos os nossos segredos. Ela vai nos envolvendo, nos acalmando, abraçando, e vai nos levando até Jesus, o seu Filho amado. Chegando a Jesus, vamos ajoelhando espiritualmente e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado por tantos ensinamentos. Temos ainda muito a percorrer, muito a aprender, mas naquilo que já aprendemos, vamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por essa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Suzeli. Gerson, pode fazer a leitura para nós? Vamos lá. Então, dando seguimento no capítulo 12, vamos falar agora do item 14, que foi passado por Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Que opinião teriam de mim, dizeis muitas vezes, se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que são esclarecidos pelas luzes do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita sem intenção ou inteiramente inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de uma maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar o momento decisivo, perguntai se agis como um cristão. Que contas devereis prestar à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver tirado o marido à sua mulher, o filho à sua mãe, o pai aos seus filhos, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve se retratar, mas não é mais honroso para ele fazê-lo espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que, algumas vezes, pode sentir-se gravemente atingido, seja pessoalmente, seja em relação
aos que lhe são caros. O amor próprio não é o que está em jogo. O coração está magoado, ele sofre, mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate este, qualquer que seja a afronta, deixará ela de existir? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e se for verdadeiro, deve ocultar-se sobre o silêncio? Resta apenas a satisfação de vingança praticada, infelizmente. Triste satisfação que geralmente deixa desde essa vida causticantes remorsos. E se for ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faça aos outros o que não queres que os outros te façam. E então desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Essa quarta mensagem aqui que fala sobre o duelo. Vimos aí quantas mensagens que eles nos trazem sobre esse duelo, né, gente? E esse espírito aqui protetor é o espírito Francisco Xavier, mas não é o nosso Francisco, não, viu, gente? Porque esse Francisco aqui, o espírito, ele nasceu em 1506 e faleceu em 1552. Faleceu novo, com 46 anos. E ele veio de uma família rica, nobre. Foi um grande estudioso, se formou em vários, em latim, filosofia, em artes de engenharia, falava várias línguas, enfim, chegou aí a ser sacerdote e ele fez parte de como padre ali jesuíta. Tanto que ele foi aceito pelo rei de Portugal naquela época, pelo Dom João III, para evangelizar as colônias portuguesas e chegou até ali no Japão, na Etiópia, mas a grande paixão dele era a Índia. Tanto que nos seus últimos tempos ele voltou para lá e onde morreu. E ele foi canonizado pelo padre Gregório, o Papa Gregório na época, e, é, e foi em 1622. Então eu fui procurar porque eu falei assim, não é o nosso Francisco Xavier, vamos ver quem foi esse Francisco Xavier, né? E nessa mensagem ele já inicia aqui com um comentário sobre esse hábito arraigado do homem, né? Que toda ofensa precisa ser revidada e não pode ser ignorada. Nós percebemos aqui no texto desse espírito que ele vai aqui nos ensinando com muitas interrogações. É para nós refletirmos mesmo e consultarmos a nossa consciência com essas indagações que ele nos faz aqui. Porque ele fala que é um preconceito, é fruto do orgulho que leva ao revide, só para não ser mal visto pelos outros. Então, olha quanto orgulho aí não está envolvido quando se há um duelo. E já vimos que há várias formas de duelo. Hoje em dia, como a gente já comentou, não é mais aquele duelo como antigamente, né? Que se marcava o dia, o horário, o local, olha, me espera com a mesma arma, tal, né? E aí quem perdesse, né, quem ganhava ali no duelo é o que ganhava a causa que estava ali em questão. Hoje em dia a gente não vê mais esses duelos, mas e os duelos que a gente vivencia, né? A própria desavença entre famílias, as guerras que ainda acontecem, né? Os duelos dos pensamentos, os duelos conosco mesmo. Então, vem bem ao encontro até da mensagem inicial aqui, né? Porque a mensagem inicial diz, né, que quando o mestre pede para não revidarmos uma agressão,
que o mestre pede, nos pede? Para que controlemos os nossos instintos, aquele instinto mais animalesco. Porque quantas vezes as pessoas, né, depois vêm, nossa, eu perdi a paciência. Eu fui lá no meu auge da minha agressividade, né? Então, Jesus, o que ele nos pede é para que nos controlemos. E como que a gente vai se controlando? É um trabalho. É um trabalho conosco mesmo, aquele duelo íntimo lá nosso, de trabalhar essa reforma íntima, trabalhar esse orgulho, né? E aqui esse espírito, ele fala, né, para o homem, né, que cada um é responsável pelo que sente e faz, e que o homem precisa ouvir a sua própria consciência, tanto que ele aqui, mais uma vez falando, ele traz ensinamentos com várias interrogações para a nossa consciência, né? Porque, pois seguir os insensatos, quando já se tem ao bom senso, é uma covardia moral. Então, que reflitamos assim sobre tudo que ele nos coloca aqui, porque ele faz essa indagação até que, né, vai lá no nosso íntimo, né? Porque ele diz assim: estáis agindo como cristão? Quando está duelando aí com alguém ou com alguma coisa? Então, aí que fica essa reflexão para cada um de nós. E ele fala do ofendido e do ofensor. Ele fala que o ofendido, onde ele se sente magoado, né? E aí ele necessita arriscar a sua vida. Esses dias, numa live, eu ouvi e que eu gravei e faz muito sentido sobre a mágoa, né? Então, aqui o ofendido, né? Quando a gente se sente magoado, o que é a mágoa? É uma má água. Então, não é uma água boa que a gente está ali absorvendo. E uma água boa não faz bem. Não faz bem para quem está bebendo, né? Então, ele fala: você precisa arriscar a sua vida? Olha só, e se matar o outro, a ofensa vai desaparecer? Sumiu, né? É assim que vai? Então, assim, a gente pode trazer esses duelos para essas vinganças que ainda é muito presente quando nos sentimos magoados, né? Quando a gente fica magoado. Aí lá no nosso íntimo a gente fala assim: ai, também não vou fazer só janta, gente. Também não vou lavar sua roupa, né? Então, tem essas coisinhas assim, nossa, essas pormenores, também aquela vingancinha, né? Quando a gente alimenta assim, e fica, né, ali emburrado várias vezes. Então é para a gente refletir. E o ofensor, né? Que ele também nos aponta aqui no texto, que não seria melhor reparar a sua culpa sem um confronto verbal e físico, né? Ou de lutar? Então, ele faz essas indagações e ele termina aqui falando, né, sobre a caridade, que é a regra de conduta dos homens. E ele usa aqui a frase de Jesus: não faça aos outros o que queres que os outros te façam. Então, traz muitas reflexões aí sobre os duelos aqui para nós, né? Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Então, tanto o ofensor como o ofendido, na sua ânsia, né, no seu amor próprio, no seu orgulho, ele acaba se esquecendo de quantas pessoas a mais estão envolvidas nessa luta, nessa briga, nesse duelo, né, que ele coloca aqui. Quantas mães viúvas, né, esposas, né, viúvas, as mulheres, né, que perderam os seus maridos nessas guerras, que até hoje persiste. Às vezes, uma briga de trânsito, se a pessoa está armada, dá um tiro, tira o sustento de uma família, né? Tira a vida de um pai, de uma mãe, de um filho. Então, acaba envolvendo tantas pessoas numa coisa pequena, né? De orgulho, de um amor próprio doentio, né?
Então, essas guerras, quantas e quantas vidas, né, perdidas, quantas pessoas sofrendo, saindo dos seus países de origem, que perderam já tantas pessoas, né? Então, ela vai muito mais além do que aquele duelo ali dos padrinhos, né? É muito mais amplo. Então, esses assaltos, a morte não tendo mais significado, né? Por um celular ou por não ter um celular, as pessoas tiram a vida da outra. E será que tem o remorso, né? Será que um dia terão remorsos, né, daquele ato que fizeram impensado muitas vezes, com a cabeça quente que eles, né, eles alegam, não, eu estava com a cabeça quente, eu não consegui contar até 10, daí eu atirei, né? Então a coisa é muito ampla, né? E mais uma vez não podemos esquecer do nosso duelo interno, né? Daquilo que você estava colocando. Por coisinhas pequenininhas magoamos o outro, né? Eu não vou fazer o almoço, eu não vou lavar sua roupa, o que que é isso? É uma coisa pequena, mas que tem um significado, que tem uma mágoa aí, que tem que ser vista, né? É o que eu tinha a dizer. Obrigada, Suzilei. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Lembrando que no Salmo 82, ele fala, vós sois deuses. E Jesus confirma. Então, a questão que tudo que fizermos, que quando nós absorvermos essa lição, que tudo que fizermos ao outro, estamos tratando mal alguém que é perfeito. É um sinal da perfeição que está em todos nós. Se ainda não alcançamos, é porque ainda neste momento estamos moralmente crianças. Então, o que acontece conosco? Já quando Caim matou Abel, já demonstra para todos nós que qualquer um que matarmos, estamos matando o irmão. Então, é uma lição. Agora, quando nós fazemos, quem faz a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, o que ela nos diz? Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoamos a quem são nossos devedores. Então, ou seja, é uma questão de camaradagem, de você aceitar o erro do outro naturalmente, sem prescrição. Então, o que acontece? Quando nós condenamos alguém, nós estamos atingindo também uma outra lei. Deus deu o livre-arbítrio a todos. Cada um age conforme quer. Não há lei. Tanto que Paulo falou, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Me convém, ou seja, eu não posso querer que o outro tenha menos liberdade do que Deus deu. Se Deus deu a liberdade total, quem sou eu para proibir? Então, são fatos aí que nós, como espíritas, conhecedores já da lei, não quer dizer que estejamos já agindo totalmente, mas temos a obrigação de nos reparar. É o que fala no livro dos Espíritos, a questão 919, 919A de Santo Agostinho, né? Então, ou seja, olharmos para nós mesmos e buscarmos atenção conosco, que é esse que é o importante para nós todos. Obrigado. Obrigada pela contribuição, Luiz. E olha só, como mais ninguém abriu o microfone, Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Ok. Então, vamos todos nesta união amorosa, doando todas as energias para o dia de hoje, a todos aqueles que ainda estão nas guerras, ainda estão no egoísmo, ainda estão nos ódios que tantos os assolam. Vibramos por todos esses irmãos e vamos buscando o amparo maior com a espiritualidade,
com todos o nosso anjo guardião, com os mentores deste trabalho, e vibrando por todos os países, para que haja maior união, maior harmonia, com todos aqueles que sofrem as catástrofes naturais, que possam saber se orientar com aquilo que Deus nos envia. Que tenhamos paciência, calma, resignação, e vamos buscando a presença dos mentores desta casa, para que possamos nos orientar melhor e doar mais energia àqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão nas ruas, vivendo sem teto, sem agasalho, que estão desabrigados por todas as sortes. Que possamos reunir esforços de doação mental de energias para todos eles. Aqueles que estão em desesperos maiores, buscando o suicídio, que possamos ter força de pelo menos uma adiar este momento. Vamos vibrando por toda a espiritualidade para que Bezerra de Menezes possa comparecer e abençoar a toda a nossa água em que está aqui, magnetizando-nos e magnetizando a caixa d'água também para a nossa higienização, para a nossa alimentação. Que estejamos unidos em coração, para alcançarmos o amor de Jesus por todos e podermos, neste padrão de amor, buscarmos cada dia mais nos aproximar e agir nesta orientação maior. E vamos assim, abençoando a nossa casa espírita, a aliança espírita no seu crescimento maior, no atendimento de todos, a todos os dirigentes, a todos os trabalhadores, a todos os assistidos. E com amor, vamos elevando o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, em agradecimento a este momento nesta reencarnação, que possamos estar unidos, cada vez mais fervorosos, para o atendimento das suas leis conosco, dentro de nós. Agradecendo a presença de todos aqui, a Jesus, o nosso Mestre inigualável, a Deus, o nosso Pai. E assim encerramos, dando graças a Deus. Graças a Deus.